No dia do aniversário do meu pai, meus próprios pais me proibiram de ir ao jantar em família. Disseram que não haveria comemoração nenhuma, tudo para esconder que a minha irmã preferida ia apresentar o novo namorado para todos, menos para mim. Achei estranho, mas respeitei. Até que liguei por vídeo para dar parabéns, e minha mãe atendeu só para me humilhar na frente de todos, dizendo que sentia vergonha só de olhar para mim. Mas o que ela não esperava era que o tal namorado, ao ouvir minha voz, viesse ver quem estava na tela, e dissesse: "Olá, diretora." Naquele instante, todos ficaram em choque. Eles não sabiam quem eu havia me tornado, e se arrependeriam amargamente por tudo que me fizeram. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Durante toda a minha vida, aprendi a conviver com a sombra da preferência que meus pais tinham por minha irmã mais nova. Desde pequenas, ela era tratada como a joia da casa, a princesa intocável, enquanto eu era a filha que se virava sozinha. Cresci ouvindo que eu era fria, difícil, diferente. Quando tentei entender por que era tratada com tanto distanciamento, ouvi de minha mãe que algumas crianças simplesmente nascem assim, sem muito brilho. Era assim que eu me via diante deles, um ser opaco diante do fulgor da filha adorada. Com o tempo, fui me afastando. Terminei a faculdade longe de casa, consegui um estágio que me consumia, mas me dava orgulho. Trabalhei dia e noite para subir, e subi. Em silêncio, fui construindo algo só meu, sem apoio, sem palmas, sem um "estamos orgulhosos de você." Quando minha irmã precisou de algo, qualquer coisa, bastava um pedido. Um desejo seu era uma ordem. Mas quando fui eu quem precisou, a resposta era sempre a mesma: "Você consegue, não é dependente como sua irmã." Esse era o elogio mais amargo que eu poderia receber. Nos últimos anos, o contato se tornou quase inexistente. Minhas tentativas de aproximação eram sempre frias, rápidas, protocolares. Eles pareciam não ter interesse real em saber quem eu era ou o que estava fazendo da vida. E, mesmo assim, uma parte de mim ainda insistia em querer um pouco de reconhecimento, de aceitação. Por mais que eu tivesse aprendido a viver sem aquilo, nunca deixava de doer. Então, alguns dias antes do aniversário do meu pai, resolvi tomar a iniciativa. Liguei para minha mãe perguntando se haveria algum tipo de comemoração. Ela respondeu, seca, que não fariam nada, que meu pai não queria festas ou almoços, que estavam em uma fase mais introspectiva. Achei estranho, mas não questionei. A voz dela estava mais ríspida do que o normal, e percebi, pelas entrelinhas, que algo estava fora do lugar. Mas engoli em seco e aceitei. Só que no fundo, eu sabia. No dia do aniversário, mesmo tendo a certeza incômoda de que haviam mentido, resolvi fazer uma chamada de vídeo para dar os parabéns. Talvez, de algum modo, aquilo os tocasse. Quando minha mãe atendeu, o que vi foi o que eu temia: uma mesa posta, cheia de comidas, convidados sorrindo, risos ao fundo. Uma comemoração real, completa. Uma festa. E eu não estava ali. Não por escolha própria, mas porque tinham decidido me apagar da existência deles naquele dia. "Você não entendeu que não é mais bem-vinda aqui?" minha mãe disse, com um olhar frio e arrogante. "Só de olhar para você, eu sinto vergonha. Não estrague o dia do seu pai. Não apareça nunca mais, por favor." O silêncio foi instantâneo. Vi rostos de parentes me olhando, cochichando. Me senti exposta, humilhada, rejeitada como nunca antes. E então, antes que eu pudesse encerrar a ligação, um rosto novo surgiu atrás da minha mãe, curioso com a situação. Um homem jovem, elegante, se aproximou para ver com quem ela falava. Quando ele me viu, arregalou os olhos. E, para surpresa de todos, disse: "Olá, diretora." O ambiente ficou em choque. O silêncio foi tão profundo que dava para ouvir o tilintar dos talheres na mesa. Minha mãe ficou pálida, meu pai travou, e minha irmã simplesmente congelou, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. Aquele homem, que minha irmã havia levado para apresentar como seu novo namorado, me conhecia.
E mais do que isso, me respeitava. Não era qualquer reconhecimento, era uma saudação formal, respeitosa, de alguém que sabia exatamente quem eu era e o peso do cargo que eu ocupava. Eles não sabiam. Nenhum deles sabia o que eu tinha me tornado. Porque nunca se importaram em saber. E foi naquele momento, naquela fração de segundo, que tudo mudou. Minha história com a rejeição da minha família é longa, cheia de feridas e silêncios dolorosos. Mas o que eles não sabiam, o que jamais imaginaram, é que a filha que haviam deixado de lado havia se tornado a diretora executiva de uma das maiores empresas do país. Sim, aquela filha que, segundo minha mãe, causava vergonha só de olhar. O jantar que deveria ter sido marcado pela comemoração do patriarca, virou palco do início de um terremoto emocional. Eles me negaram, me mentiram, me desprezaram. E agora? Agora seria a vez deles de ouvir, ou melhor, de sentir, o peso do arrependimento. Porque a diretora que eles renegaram não era mais a menina quieta que aceitava o desprezo em silêncio. E essa história está apenas começando. Naquela noite, após desligar a chamada de vídeo, senti uma mistura estranha de sentimentos. Meu coração ainda batia forte, não pelo desprezo da minha mãe, que aquele eu já conhecia bem, mas pela reação do homem que minha irmã havia levado para apresentar à família. Ele me reconheceu de imediato. E mais do que isso, me chamou de diretora com uma postura de respeito, até surpresa. Era evidente que ele não fazia ideia de que eu era a irmã rejeitada da namorada dele. E, claramente, minha família também não fazia ideia de que ele trabalhava diretamente comigo. Passei a noite em claro, com a mente girando em círculos. Tentei lembrar de onde o conhecia. Já havia visto aquele rosto nos corredores da empresa? Em reuniões? Em apresentações? Era difícil lembrar de todos. Desde que fui promovida à diretoria executiva, meu dia a dia era rodeado de decisões importantes, reuniões externas e viagens. Muitos nomes, muitos rostos. Mas havia algo familiar nele, e eu sabia que aquela não seria a última vez que nos veríamos. Na manhã seguinte, como sempre, cheguei cedo ao escritório. A recepção me cumprimentou com sorrisos gentis, e minha assistente já me esperava com o cronograma do dia. Entre os compromissos, um detalhe chamou minha atenção: às 14 horas, teria uma reunião com um novo gerente do setor de desenvolvimento estratégico. Era um colaborador recém-transferido de uma das filiais, e agora trabalharia diretamente sob minha supervisão. O nome dele? Lucas Andrade. Na hora marcada, Lucas entrou na sala. Usava um terno escuro bem alinhado e o mesmo olhar surpreso que teve na noite anterior. Assim que fechou a porta, a primeira coisa que disse foi: "Eu juro que não fazia ideia", e balançou a cabeça, nervoso. "Diretora, me desculpe por ontem. Fui pego de surpresa. Eu não sabia que era sua irmã." Eu respirei fundo e o interrompi, mantendo a compostura. "Aqui dentro, sou apenas uma diretora. E fique tranquilo. Não há nada para se desculpar. Você não fez nada errado." Lucas se sentou, visivelmente constrangido, e seguimos com a reunião. Mas algo em sua expressão revelava que ele estava incomodado. Antes de sair, ele hesitou, depois virou-se para mim. "Posso só dizer uma coisa, fora do profissional?" Eu fiquei envergonhado por estar ali ontem. Pelo jeito como sua mãe falou com você. Aquilo não foi certo. Concordei com um meio sorriso. Por mais que aquelas palavras não apagassem o que vivi, foi a primeira vez em muitos anos que alguém relacionado à minha família reconhecia, ainda que indiretamente, o absurdo da forma como sempre fui tratada. Nas semanas que se seguiram, Lucas tornou-se um dos gerentes mais eficientes da equipe. Profissional, respeitoso e discreto. Nunca tocou no assunto da minha família novamente. Mas a curiosidade, é claro, pairava no ar. E em mim, uma inquietação crescia a cada dia. Eles sabiam agora quem eu era. Sabiam que haviam mentido, humilhado, e que tudo voltará para eles como um reflexo distorcido e doloroso. Foi numa sexta-feira à noite, quase um mês após aquele jantar, que recebi uma mensagem de um número desconhecido: "Você poderia conversar comigo?"
Preciso entender as coisas. Lucas, pensei em ignorar. Mas algo me dizia que talvez fosse a hora de esclarecer certas verdades. Marcamos de conversar no dia seguinte, em um café discreto no centro da cidade. Lucas chegou pontualmente, logo após o primeiro gole de café, começou: Amanda, ele hesitou, sua irmã, nunca falou de você. Ela dizia que era filha única. Que a mãe tinha perdido uma criança no parto, anos atrás. E quando perguntei da sua família, todos pareciam esconder alguma coisa. Senti o sangue gelar. Nunca imaginei que mentiriam nesse nível. Apagar minha existência? Inventar que eu sequer estava viva? Eu achava estranho, continuou Lucas. Seu pai é seco, sua mãe tem um ar arrogante, e a Amanda, bom, ela se comporta como se tudo tivesse que girar ao redor dela. Mas ontem, quando eu comentei que trabalhava com uma mulher inspiradora, uma diretora competente e admirável, minha sogra riu. Disse que tinha certeza que aquela não era você. Tive que conter a emoção. Não por tristeza, mas pela ironia da situação. Eu havia me esforçado tanto para conquistar meu lugar no mundo, e eles ainda se recusavam a me enxergar. Lucas então respirou fundo. Eles têm medo de você agora. A Amanda ficou transtornada quando percebeu quem você é. Disseram que você sempre foi problemática, que saiu de casa por orgulho, que inventa histórias para parecer vítima. Eu não respondi de imediato. O silêncio entre nós era pesado, mas necessário. Depois de um tempo, falei: a única coisa que inventaram foi essa história de família perfeita. O resto, são só consequências do desprezo que alimentaram por anos. Nos despedimos com respeito. Não havia intimidade entre nós, apenas uma aliança silenciosa de quem agora conhecia dois lados de uma mesma história. E o mais curioso? Lucas parecia querer se afastar da minha irmã. Começava a perceber o quanto ela manipulava tudo à sua volta. A ironia da vida é essa: no dia em que me desprezaram para protegê-lo de mim, foi ele quem começou a se questionar sobre quem, de fato, representava perigo naquele jantar. E, embora eu ainda não soubesse como, percebi que aquilo era só o começo da reviravolta que estava por vir. A aproximação começou sutil, quase disfarçada. Pequenos sinais que, para qualquer outra pessoa, poderiam parecer naturais. Mas para mim, que vivi uma vida inteira de rejeição disfarçada de rigor e ausência travestida de respeito à independência, era evidente que havia algo por trás. Tudo começou com uma mensagem curta, enviada por minha mãe numa manhã de terça-feira: Bom dia. Podemos conversar quando estiver livre? Estamos com saudade. Fiquei encarando a tela por alguns segundos. Saudade? Vinda da mesma mulher que disse, sem hesitar, que sentia vergonha só de olhar para mim? Ri em silêncio. Não respondi. Ignorei. Mas sabia que aquela era só a primeira tentativa. E como imaginei, não demorou para vir outra. Depois outra. Até que, alguns dias depois, recebi uma ligação do número do meu pai. Oi, é o seu pai. Estamos querendo te ver. Sua mãe tem falado muito de você. A voz dele era dura, como sempre, mas agora carregava uma estranha tentativa de suavidade que me causava incômodo. Eu perguntei diretamente: por que agora? Do outro lado da linha, silêncio. Era evidente que ele não sabia o que responder. Então, fui eu quem encerrou: estou no meio de uma reunião. Não posso falar. Desliguei. Mas dentro de mim, aquele momento reacendeu algo. Não era dor. Não era tristeza. Era raiva. Raiva de saber que mesmo agora, mesmo depois de tudo, eles continuavam tratando nossa relação como uma moeda de troca. Como se, agora que eu havia virado alguém, fosse mais conveniente me ter por perto. Dias depois, quem apareceu foi minha irmã. Amanda me mandou uma solicitação de amizade em uma rede social profissional, a única rede onde eu mantinha perfis públicos, por necessidade de negócios. Recusei. Então ela tentou por e-mail. Oi mana, quanto tempo, né? Acho que devíamos conversar. Sei que houve muitos mal-entendidos, mas família é família.
estou precisando muito de você agora. A parte que mais me chamou a atenção foi estou precisando muito de você. O que exatamente isso queria dizer? Não demorou para a verdade vir à tona. Lucas me chamou para conversar de novo. Disse que Amanda estava desesperada, que ele havia descoberto que ela e os nossos pais estavam com problemas financeiros. Uma dívida alta, que havia sido contraída em nome da empresa pequena que abriram juntos, um projeto de consultoria de imagem e etiqueta, que não decolou. Segundo Lucas, eles estavam devendo impostos, funcionários e fornecedores. E agora, o banco estava prestes a executar o que restava dos bens da empresa. Ela me pressionou para conversar com você, confessou Lucas. Disse que só você poderia resolver. Que se você ajudasse, tudo se ajeitava. Mas eu percebo agora que é só por interesse. Ouvir isso não me surpreendeu. Mas ainda assim, foi doloroso. Não porque esperava algo diferente, mas porque confirmar que aquela tentativa de aproximação não vinha do coração, só escancarava ainda mais a verdade que eu sempre temi: eu nunca fui filha, nem irmã. Fui apenas uma ferramenta, um plano B, uma ponte para quando tudo que construíram desmoronasse. Naquela noite, fui para casa mais exausta do que de costume. Não pelo trabalho, mas pelas lembranças que insistiam em voltar. Sentei no sofá da sala e encarei a estante repleta de livros, troféus e certificados que conquistei sozinha. Ninguém daquela família esteve ao meu lado em nenhuma daquelas vitórias. Nenhuma ligação, nenhuma flor, nenhum parabéns. Tudo que conquistei, fiz sozinha. E agora eles apareciam porque precisavam de mim? Recebi então um convite formal por e-mail. Um jantar. Outra tentativa. Assinado por minha mãe: querida filha, estamos organizando um jantar em família. Só nós, como nos velhos tempos. Queremos muito você aqui. Seu pai está contando os dias. Amanda também. Respirei fundo. O tom do convite era quase comovente, se não fosse artificial. Eles não sabiam que eu já tinha conhecimento da situação deles. Pensavam que poderiam manipular tudo como antes, que bastava um pedido doce e uma pitada de saudade para que eu corresse de volta como uma criança carente. Mas eu não era mais aquela menina. Lucas me enviou uma última mensagem naquela semana: decida com calma. Mas qualquer que seja sua escolha, saiba que eles nunca entenderam quem você é de verdade. Era estranho receber apoio justamente de alguém tão próximo à minha irmã. Mas percebi que Lucas era uma exceção. Ele estava começando a enxergar as máscaras que sempre cobriram aquele cenário de falsa harmonia. Decidi não responder o convite. Mas, dessa vez, não com o silêncio que eles conheciam. Escrevi uma resposta curta e firme: agradeço o convite, mas recuso. Prefiro preservar a paz que conquistei longe de vocês. Boa sorte com o jantar. E com os problemas. Enviei e apaguei o e-mail da caixa de entrada. Não esperei resposta. Sabia que ela viria, não em forma de carinho, mas de desespero. Porque agora, pela primeira vez, eles sabiam o que era perder alguém por escolha. E mais do que isso, sabiam que não tinham mais poder sobre mim. Essa tentativa frustrada de aproximação marcava um novo capítulo. A rejeição deles não me quebrava mais. Mas o arrependimento deles, esse sim, começaria a assombrá-los. O silêncio que se seguiu à minha recusa ao convite foi estranho, quase ensurdecedor. Esperei alguma reação, talvez outra tentativa disfarçada de aproximação, mas por 2 dias inteiros, nada. Nem mensagens, nem ligações. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não duraria muito. Minha família nunca aceitou um não, principalmente quando estavam desesperados. E então, na manhã do 3º dia, enquanto eu revisava documentos na sala de reuniões, meu celular vibrou. Era uma chamada de vídeo. Número conhecido. Minha mãe. O impulso de rejeitar foi instantâneo, mas algo em mim disse para atender. E quando a imagem se formou na tela, lá estavam os 3, minha mãe, meu pai e Amanda. Todos com expressões que oscilavam entre falsidade e desespero.
Filha, minha mãe começou com um tom carregado de uma doçura que ela jamais havia usado comigo. Nós erramos. Sabemos disso. Só queremos você aqui conosco, como antes, como antes. Rebati, sem disfarçar o sarcasmo. Amanda avançou. Olha, eu sei que você ficou magoada. Mas não precisamos ficar assim. Família briga, discute, mas, no final, o que importa é o sangue, não é? Respirei fundo. Meu pai, que até então permanecia calado, resolveu intervir com sua típica postura autoritária. Você está se tornando cruel, filha. Sua mãe está sofrendo, sua irmã também. Nós estamos pedindo, não exigindo. Venha ao jantar. A gente precisa de você. O pedido, mesmo envolto em drama, soava mais como um apelo desesperado do que um convite afetuoso. Estavam pressionados. As dívidas, o desgaste da imagem social, o medo de perder tudo, era isso que os movia. Não o amor. Eu poderia simplesmente desligar. Mas ali, naquela ligação, percebi que minha presença significaria mais do que apenas marcar território. Seria o momento certo. Está bem, respondi, após uma breve pausa. Eu vou. Eles se entreolharam, surpresos. Amanda até esboçou um sorriso vitorioso. Mal sabiam eles que minha decisão não vinha da vontade de reconciliação e vinha de algo muito mais estratégico. O plano já estava traçado com Lucas. Conversamos longamente, e ele foi direto. Depois de tudo que descobri, de tudo que vi, eu não consigo mais continuar esse relacionamento. Amanda vive num mundo de vaidade e mentira. E eu não quero mais fazer parte disso. Decidimos, juntos, que o jantar seria o momento certo para encerrar o teatro. Ele faria o anúncio do término diante de todos. E eu? Eu estaria lá, diante deles, não como a filha rejeitada implorando aceitação, mas como a mulher forte que aprendeu a dizer não. Não há manipulação. Não há chantagem emocional. E principalmente, não há o jogo que sempre me colocaram em desvantagem. No sábado à noite, cheguei à casa dos meus pais pontualmente. O ambiente era o mesmo de sempre, sorrisos forçados, decoração exagerada, e aquela constante sensação de que tudo era uma encenação para manter as aparências. Fui recebida com um abraço teatral de minha mãe, um aperto de mão frio do meu pai, e um beijo cínico de Amanda. Que bom que veio, disse ela, com aquele sorriso ensaiado. Pensei que ainda estivesse magoada. Estou, mas vim assim mesmo, respondi, sem desviar o olhar. O jantar seguiu tenso, envolto por um silêncio disfarçado de cordialidade. Lucas chegou minutos depois. Estava calmo, centrado. Ninguém imaginava o que ele estava prestes a fazer. Sentou-se ao meu lado, trocamos um olhar breve, e então ele se levantou com a taça em mãos. Com licença, disse, atraindo a atenção de todos. Antes que a noite avance, quero dizer algo importante. Todos ficaram atentos. Amanda, especialmente, sorriu e se ajeitou na cadeira, certa de que ele faria um brinde apaixonado. Mas foi o oposto. Eu quero agradecer por ter sido incluído neste jantar. Mas também quero dizer que este será nosso último encontro como casal. Amanda, eu decidi encerrar nosso relacionamento. O silêncio foi imediato. Um segundo congelado no tempo. Amanda ficou paralisada, sem reação. Meus pais olharam de um para o outro, atonitos. Você só pode estar brincando. Disse Amanda, a voz subindo em um tom agudo. Não estou. Passei tempo demais tentando entender atitudes que não faziam sentido. O desrespeito com a sua irmã, as mentiras, o desprezo gratuito. Eu mereço mais. Ela também. E apontou para mim, com respeito, mas firmeza. Minha mãe tentou intervir. Lucas, querido, vocês brigaram? Podemos conversar, não é uma briga. É uma decisão. E nada vai mudar isso. O clima, já tenso, tornou-se insuportável. E antes que as lágrimas e os gritos tomassem conta, levantei-me, calmamente, e aproveitei a deixa. E já que o assunto é ser direto, não contem comigo para resolver os problemas financeiros de vocês.
Eu não vim aqui para salvar ninguém. Só para deixar claro que minha vida vai muito bem, e sem vocês. Meu pai, vermelho, rebateu: depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos trata? Tudo que fizeram por mim? Sorri, mas sem humor. Vocês me esconderam, mentiram sobre minha existência, me humilharam. E agora querem que eu estenda a mão, como se não tivesse um passado inteiro gravado aqui dentro? Apontei para o peito. Não. Não mais. Peguei minha bolsa, ergui o queixo e caminhei até a porta. Atrás de mim, ouvi Amanda gritar com Lucas, minha mãe soluçar e meu pai xingar baixinho. Mas nenhum deles se levantou. Nenhum veio atrás de mim. Saí daquela casa como quem fecha uma porta sem intenção de voltar. Pela primeira vez, não fui embora ferida. Fui embora vitoriosa. Por dentro, senti uma paz silenciosa e uma força que, agora, ninguém mais poderia me tirar. O dia seguinte ao jantar foi de silêncio total. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma tentativa de explicação. E, curiosamente, eu não esperava mais nada. Pela primeira vez, me sentia livre. Não por ter gritado ou vingado, mas por finalmente ter mostrado quem eu era, sem precisar da aprovação de ninguém. O jantar não foi um acerto de contas, foi uma libertação. Lucas também seguiu firme. Na segunda-feira, retornou normalmente ao trabalho, agindo com a naturalidade de quem havia se livrado de um fardo. Ninguém no escritório sabia do envolvimento dele com minha irmã, e ele fez questão de manter as coisas assim. Entre nós, havia uma leve cumplicidade. Não de amizade íntima, mas de respeito mútuo. Ele sabia o peso que aquela noite teve para mim. E eu sabia o quanto ele foi corajoso por encerrar um ciclo de aparências que a minha família tentava sustentar. Ao longo da semana, soube por conhecidos que minha irmã surtou após o término. Espalhou mentiras, disse que Lucas havia sido enfeitiçado por mim, e que tudo fazia parte de um plano maquiavélico meu para destruí-la. Meus pais, por sua vez, tentaram abafar o escândalo social, mas a notícia do rompimento e do fiasco do jantar já havia corrido pelos círculos sociais em que tanto faziam questão de estar inseridos. A humilhação pública foi inevitável. As pessoas, mesmo as mais fúteis, comentavam. Alguns riam. Outros apenas se afastaram. Soube, também, que a empresa deles oficialmente fechou as portas. Endividados, precisaram vender o pouco que tinham para evitar processos. A casa onde viviam foi colocada à venda. E o carro novo que meu pai ostentava foi tomado pelo banco. Tudo aquilo que sempre serviu para alimentar o ego deles desmoronava como um castelo de cartas. E diante disso, o que mais me surpreendia era como, ainda assim, não existia arrependimento verdadeiro. Só orgulho ferido. Em vez de refletirem sobre as escolhas que fizeram, sobre os anos de negligência e rejeição, preferiam se agarrar à narrativa de que eu havia voltado para me vingar. Foi nesse momento que percebi algo importante: eles nunca se arrependeram por me magoar. Se arrependeram por eu ter vencido. Era isso que os atormentava. O fato de que a filha que eles esconderam, ignoraram e diminuíram agora ocupava um lugar mais alto do que jamais imaginaram. E que nem todo o falso glamour que tanto prezaram seria suficiente para pagarem isso. Não demorou para a última tentativa surgir. Uma carta, deixada na portaria do prédio da empresa. Escrita à mão, com a caligrafia apressada da minha mãe. Filha, sei que errei. Sei que te magoamos. Mas somos sua família. Ainda temos tempo de recomeçar. Perdoe seu pai. Perdoe sua irmã. Estamos arrependidos. A carta veio dobrada em 3, com uma rosa seca dentro. Um gesto que, num passado distante, talvez me emocionasse. Mas agora... era tarde demais. Guardei a carta numa gaveta. Não por apego, mas como um lembrete. Um símbolo de tudo que suportei. E de onde cheguei, apesar de tudo. Um sábado depois, estava em casa, terminando de ler um relatório, quando meu interfone tocou. Era Lucas. Estou passando por perto. Posso subir? Concordei.
Quando entrou, percebi que ele parecia mais leve. Sentou-se no sofá com um sorriso discreto. Amanda me ligou ontem e ele disse. Chorou. Implorou. Disse que mudaria. Mas, não havia verdade nos olhos dela, mesmo por telefone. Era só desespero. Eles só sabem agir assim, comentei. Quando perdem o controle, fingem arrependimento. Mas se tivessem poder de novo, voltariam a ser exatamente como antes. Ele concordou com um aceno. Às vezes penso no quanto suportei por medo de estar errado. Mas depois daquela noite, eu vi. Eu vi tudo com clareza. Ficamos em silêncio por alguns minutos, olhando a cidade pela sacada. Depois, ele se despediu com um abraço respeitoso. Um gesto simples, mas significativo. Naquela noite, dormi em paz. Pela primeira vez em muito tempo. Não porque a dor havia desaparecido, algumas feridas levam a vida inteira para cicatrizar, mas porque eu havia me libertado da necessidade de ser aceita por quem não soube me amar. Meus pais, minha irmã, todos tiveram a chance de fazer diferente. Preferiram alimentar um sistema cruel de favoritismo, mentiras e aparência. Agora, colhiam os frutos disso. E eu? Eu segui em frente. Sem ódio. Sem vingança. Apenas com a certeza de que o amor que me negaram, eu mesma aprendi a oferecer a mim. A paz que encontrei após o jantar parecia consolidada. Meus dias voltaram à rotina intensa, mas gratificante. Eu estava mais concentrada, mais confiante, e com um novo senso de tranquilidade. A ferida deixada pela minha família, embora profunda, havia se transformado numa cicatriz visível, mas sem dor. No entanto, o que eu não esperava era que, mesmo após tudo, eles ainda não tivessem aprendido. Que o orgulho ferido dos meus pais e da minha irmã seria maior do que qualquer traço de dignidade. E foi assim que, semanas após o jantar, recebi um e-mail anônimo, com documentos falsos, acusações graves e distorcidas sobre minha conduta profissional. O remetente tentava insinuar que eu usava minha posição na empresa para favorecer contratos fraudulentos. Que eu havia indicado Lucas, um namorado oculto, por interesse pessoal, e que juntos estaríamos desviando recursos. Era um golpe sujo, mesquinho, e mal feito. A denúncia caiu direto no setor de compliance da empresa, como era de praxe. E como a política da diretoria exige total transparência, fui comunicada imediatamente. Meus superiores, todos com quem mantinha uma relação de respeito e confiança, me chamaram para esclarecer os fatos. A princípio, fiquei atônita. Depois, furiosa. Não por temer perder o cargo, minha consciência era limpa e meu histórico impecável, mas por saber exatamente de onde vinha aquele golpe. Solicitei acesso à origem do e-mail, e a equipe de segurança da empresa não demorou a rastrear o IP. A conta era falsa, mas o provedor havia registrado o login inicial, feito da casa onde meus pais ainda moravam. As evidências eram tão claras que nem precisaram ser aprofundadas. Para completar, a linguagem usada na denúncia, cheia de palavras rebuscadas mal colocadas, lembrava perfeitamente a retórica da minha mãe, que sempre tentou parecer mais culta do que realmente era. Lucas foi chamado como testemunha, e prestou um depoimento firme. Disse, sem hesitar, que jamais teve qualquer tipo de favorecimento, e que havia sido selecionado com base em méritos. A diretoria, já desconfiada da motivação por trás da denúncia, rapidamente arquivou o caso. Mas, agora, sabiam quem eram os responsáveis. A notícia, como não poderia deixar de ser, espalhou-se entre os corredores. Não com escândalo, a empresa soube lidar com discrição, mas com o tipo de sussurro que corrói reputações. Os nomes dos meus pais e da minha irmã passaram a ser conhecidos por outros colaboradores, especialmente entre os mais próximos da diretoria. O que eles haviam tentado fazer não apenas falhou, como os expôs de forma definitiva. A diretora que eles tentaram sabotar agora era vista com ainda mais respeito. Afinal, não é todo dia que alguém sobrevive ao ataque da própria família, e permanece de pé, íntegra. As consequências para eles foram rápidas e devastadoras. Os poucos amigos que ainda restavam se afastaram.
conhecidos, ex-clientes e até vizinhos passaram a evitá-los. A vergonha os consumia de maneira pública e cruel, e pela primeira vez, sentiram o peso de serem rejeitados socialmente, exatamente como haviam feito comigo a vida inteira. Sem saída, e sufocados por dívidas e escárnio, decidiram se mudar. Uma cidade do interior, onde ninguém os conhecesse. Um recomeço forçado, com os ombros curvados e a arrogância diluída na humilhação. Soube da mudança por meio de uma antiga vizinha, que ainda me mandava mensagens de tempos em tempos. Disse que venderam tudo o que tinham por um valor muito abaixo do mercado, e que saíram sem se despedir de ninguém. Minha irmã, ao que tudo indica, tentava refazer a vida, sustentando a mesma imagem de vítima mal compreendida. Mas agora, sem o respaldo da família, sem as aparências e sem ninguém para encobrir suas mentiras, não tinha mais para onde correr. E eu? Continuei. Não com uma comemoração, nem com um discurso de vitória. Não era necessário. Minha maior conquista foi provar que não precisava derrubar ninguém para subir, mas que saber a hora de dizer basta era a verdadeira força. Recebi, meses depois, mais uma carta. Curta. Sem assinatura. Mas a caligrafia era inconfundível. Minha mãe. Você venceu. Espero que esteja feliz. Dessa vez, não guardei. Rasguei sem sequer terminar de ler. Porque a verdadeira vitória não era mostrar que eu venci. Era nunca mais permitir que me colocassem no lugar da derrota. E assim, encerrei esse capítulo. Não com raiva. Mas com a certeza de que nenhum laço forçado vale mais do que a paz de uma vida construída com dignidade. A filha rejeitada? Essa ficou no passado. Hoje, sou a mulher que sobreviveu à ausência de amor e aprendeu a se amar o suficiente para nunca mais aceitar migalhas. Se você ficou emocionada com essa história de superação, rejeição e coragem, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias incríveis que temos por aqui. Agora me conta, você teria feito o mesmo que essa filha fez? Teria enfrentado os pais e a irmã, ou teria perdoado mesmo depois de tudo? Quero muito saber a sua opinião. E aproveita para comentar aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou passar pelos comentários e deixar um coração especial para quem participar com a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que já passou por algo parecido, talvez ela se sinta acolhida ao ver que não está sozinha. E lembre-se, nunca aceite menos do que você merece, mesmo que venha da própria família.